Bem, essa questão 9 ela está ligada à noção de limite, de continuidade, né? Ou seja, a gente precisa ter em mente o que significa uma função ser contínua, né? E aí, na teoria, a gente deve ter aprendido que a função ela é contínua quando o limite do f de x, quando x tende a um ponto onde você quer ver se ela é contínua, ou seja, quando x tende a A, ela é contínua em A, quando isso coincide com f de A. E aí ele está pedindo que você determine o valor do k para que essa função ela seja contínua em todo o seu domínio, em R, né? A função cosseno ela é contínua no domínio inteiro, mas ela só está na definição da função f para x menor do que zero. A função constante ela é contínua em seu domínio inteiro, mas ela só está definida aqui para quando o x for exatamente igual a zero. E a função polinomial também é contínua em todo o seu domínio. Então, x² mais 1 é contínua em todo o seu domínio. Mas ela só está em f de x para x maior do que zero. Então, o problema só pode acontecer no zero. Porque para valores diferentes de zero, são todas funções contínuas. Tá certo? Então, comecemos a questão dizendo assim. Então, como cosseno de x, a constante k, e x² mais 1, todas essas são funções contínuas em todo R, né? São contínuas para todo R. Então, a primeira observação que você tem que fazer é essa, tá? Dizer que a função ela é contínua em todos os valores e dizer exatamente qual o valor que você vai precisar analisar. Então, como isso acontece, não tem essa vírgula aqui. Como cosseno de x, perdão, tem sim, tem a vírgula. A constante k, x² mais 1 são contínuas para todo R, precisamos verificar a continuidade apenas onde a função muda, né? Então, apenas para x igual a zero. Se a função mudasse em mais de um valor, né? Menor do que zero, aí depois menor do que zero, depois entre 0 e 1, depois de 1 para frente, você tem que testar no 0 e no 1, por exemplo. Então aqui só muda no 0. Portanto, a gente só precisa olhar para x igual a 0. Certo? Então façamos o seguinte. Vamos olhar o que acontece com o limite da nossa f de x quando o x vai para o zero pela esquerda, ou seja, por valores menores do que o zero. Nós estaremos com o limite do cosseno de x quando o x vai para zero pela esquerda. Ora, não há problema nenhum de colocar zero no cosseno de x. O cosseno de zero, né? Isso daqui vai ser o cosseno de zero. E o cosseno de zero é 1. Né? Então já olhamos o que acontece com o limite quando vai para zero pela esquerda. E limite da f de x agora quando o x vai para zero pela direita. Isso vai ser o limite. Estou agora com valores maiores do que zero. Então agora eu tenho que usar x² mais 1. Então isso é o limite de x² mais 1 quando o x vai para zero pela direita. Ora, também não há problema de colocar zero aqui.
Então, isso também vai dar 1. Então, que valor de K eu vou ter que colocar, né? Porque o que eu posso concluir? Logo, o que eu concluo? Eu concluo que o limite da f de x, quando o x vai para zero, tanto pela direita quanto pela esquerda, deu 1. Então, o limite é 1. Então, para que o limite da f de x, quando x for para zero, limite da f de x, quando x for para zero, seja igual a f de zero, mas quem é a f de zero? Pela nossa definição. Quando eu pego x igual a zero, a nossa f de zero, para que isso aconteça, né, que é igual a k, então para que isso daqui aconteça, essa igualdade, então o que a gente precisa tomar? Basta tomar k igual a 1. Então, se eu tomar k igual a 1, o f do zero vai ser 1, e o limite do f do x, quando x vai para zero, também vai ser 1, portanto, a função será contínua. Foi isso que ele perguntou, né? Foi o que ele perguntou, determinar o valor do k para que f de x seja contínua em R. Então, logo, o limite de f de x vai ser 1, e para que esse limite aconteça, basta tomar k igual a 1. Essa, então, é a resposta ao que ele perguntou, tá certo? Para que valor de k? Então, para k igual a 1. E assim a gente resolveu a questão.